E aí eu lhe pergunto, e a escala de Fitzpatrick? Então, aí é outra coisa. Às vezes Porque as pessoas é uma coisa que ajuda muita gente, Isso. mas também cria um pouco de confusão. É isso. Então, uma coisa, entenda, uma coisa é o fototipo, outra coisa é a temperatura de melanina. Então já sabemos que a melanina não tem temperatura. O que o Fitzpatrick, ele classificou as pessoas numa escala de 1 a 6 conforme a reação delas ao sol, certo? E aí não tem nada de errado quanto a isso. Imagina, quem sou eu para dizer? É Claro. fantástico. A questão é que ele classifica o mundo em 6 tipos. Sim. E a gente sabe que existe uma mistura racial no mundo todo e que vai muito além de 6, são centenas ou talvez milhares de combinações. Então, quando a gente estuda e aprende a colorimetria pelo fototipo, a gente limita o resultado. Então, no fototipo 1, é assim que normalmente a gente aprende. Eu aprendi assim. Fototipo 1, você vai colocar tal cor. Isso. Fototipo 2, tal cor. Tal cor, isso. E aí 3 tal cor. E aí você tem 6 opções. Aí a sua cliente chega e ela não está, ela é entre o 1 e o 2, ela não faz parte de nenhum deles. E aí o profissional não sabe o que aplicar. Certo, então eu lhe pergunto assim, quando você ensina a sua técnica, você ensina o profissional a ser independente, a poder entender aquela colorimetria, assimilar aquilo, digerir e colocar na prática, ou você ensina uma fórmula que ele vai estar utilizando e poder aplicar dentro daquela fórmula? O que eu ensino é o profissional a ser livre, Ok. a ele ser independente, ele saber criar a cor para cada cliente, e a partir do momento que ele entende o conceito, você consegue aplicar para qualquer marca. Então nunca mais você vai ser preso de uma marca só. Eu já ia lhe perguntar isso. Então o profissional pode trabalhar com qualquer marca? Sim, se Certo. hoje ele trabalha com uma marca, amanhã ele quer mudar, ele sabe como mudar e ele sabe como criar a cor para cada cliente, independente se ele está fazendo capilar, se ele está fazendo sobrancelha, se ele está fazendo boca, delineado nos olhos, não importa a técnica, nem se ele utiliza dermógrafo ou T-body, não tem diferença. Tá. Ele vai ser livre para trabalhar com qualquer pigmento e qualquer técnica, ele sabendo criar. E lhe pergunto, por exemplo, para aquelas marcas de pigmentos, que nós já sabemos que tem marca que às vezes as pessoas reclamam. Eu ouço falar que esse pigmento avermelha muito. Eu ouço falar que essa marca azula muito. O que você tem para me dizer disso? Ela precisa- baseada na sua teoria. Ela precisa saber o porquê. O porquê, o que é? Pode ser que essa marca avermelhe muito mesmo ou fique muito azul, mas ela precisa entender, e isso até junta com uma outra coisa que a gente tinha conversado, que não tem como você ter um excelente resultado em colorimetria se você nada entende de cicatrização e preparação da pele. As duas coisas, elas andam juntas. Sim. Então você passa a entender que se você fez um procedimento e ficou azul na hora, não é porque tem azul no pigmento, é porque foi peso ou saturação. Então você precisa entender como funciona esse pigmento na pele, como esse pigmento trabalha dentro da pele, Certo. para juntar as duas coisas. E eu te faço a seguinte pergunta, para quem está escutando a gente. Em que momento da profissão o profissional deve aprender a colorimetria? Seria a primeira coisa? Seria logo no primeiro curso? Qual a importância que ele deve dar a isso? Ele deve já tratar isso como uma emergência e já dominar esse assunto de cara? Sim, eu acho que são 2 momentos diferentes. Primeiro, eu até tenho muitos alunos que ainda não são micropigmentadores. É muito engraçado que às vezes, ou por a distância ou presencial, eles não são. Eles podem estudar colorimetria? Claro, e deve. Sim, será uma das primeiras coisas. É um conteúdo teórico que não pode ser passado em poucas horas, porque você precisa ter... poucas horas, eu digo, senta aqui 1 hora eu vou te explicar. Não, ele tem todo um fundamento. A gente precisaria de pelo menos um dia todo, mas também não muito mais que isso, Certo. porque aí vem o segundo momento, que é colocar aquilo em prática. Certo. Até mesmo porque entender como as cores se formam, se misturam e se combinam é um treino dos olhos. Se o profissional micropigmentador não é um artista plástico que pinta quadros, Certo. ele não está acostumado a trabalhar com as cores e ele não Certo. sabe como criar, ele Yeah. não sabe nem identificar se essa parede
parede é azul, ela é verde. Sim. Então ele precisa treinar os olhos. Então são dois momentos, um momento antes dele começar e depois que ele já está colocando em prática, ele ainda tem que estudar. E se ele ainda não estudou, ele volta emergencialmente, porque aí ele tá aplicando aquele conceito. Certo. E ele precisa viver experiências, claro, para tirar dúvidas só vivendo e fazendo procedimento. Sem a prática, ele não vai saber. Exatamente. Ele tem que colocar as mãos à obra. Eu sinto nas alunas e nos profissionais em geral muita dificuldade com a colorimetria. Tem gente que já está trabalhando há 3 anos, há 2 anos, e elas ligam e elas ficam um pouco perdidas nas cores, e com toda razão. Porque às vezes aplica-se o pigmento e ele muda de cor e a cliente não fica satisfeita, e aí aquele profissional não sabe como corrigir isso. E existem muitas razões, né? E o profissional tem que saber quais são todas as razões possíveis para ter tido essa alteração. E em falando-se em correção, eu queria saber qual é a sua opinião em correção. Em que casos você acredita que pode ser feita uma correção? Tem que ser feita por um especialista ou não? Qualquer um pode fazer correção? Tem que ter mais anos de experiência? Ou não se deve fazer correção at all? Eu acho que a correção, ela tem que sempre ser feita com um profissional que fez o curso, tem que ter um curso disso. Mas muitas vezes é melhor você tirar do que tentar resolver. Primeiro, quando a gente está começando na profissão, não tenta resolver. Passa pra frente, passa para um profissional que tem mais experiência. Porque no começo, até uma simples neutralização. Eu tô com uma sobrancelha aqui que tá cinza clarinha, eu vou neutralizar. Tudo bem, você já sabe até a teoria, você já sabe o que você tem que fazer. Só que você não conhece ainda o peso da sua mão, se ela é muito superficial, porque você pode falar assim, não deu resultado, mas você acabou de começar, você nem sabe o peso da sua mão, espera ter um tempo, quando a gente está falando de neutralização. Mas em muitos casos, nem a neutralização resolve. Você precisa fazer ou uma camuflagem ou uma retirada. Eu prefiro retirar com técnicas seguras, menos invasivos possível, porque vai chegar uma hora que vai ter que tirar aquilo de todo jeito. E a maioria dos pigmentos de camuflagem, né, para se não dizer todos, porque eu não vou falar 100%, mas todos, utilizam como base o titânio, né? Dióxido de titânio, que é um metal que o corpo aceita, que ele não espelhe, e aquilo nunca mais vai sair da pele da cliente, então não tenta resolver. Se tá muito crítico, retira, que é mais seguro, pensando naquilo que a gente sempre se preocupa como profissional. Qual é o melhor resultado para a minha cliente? Não qual é o mais rápido e nem qual é o mais barato. Qual é o melhor resultado para ela? Qual ela vai ficar mais feliz ao longo dos anos? É isso que a gente tem que pensar. No final do dia é o cliente que importa, tá, gente? Exatamente. Eu sei que existem muitos cursos, existem muitas especialidades, todo mundo naquela, né, aquela vontade de aprender e crescer, mas é a cliente que importa no final do dia. Exatamente. Né? Bom, tá aí a opinião da Patrícia. Eu acho que uma classe, um curso, um aperfeiçoamento na colorimetria é essencial, não dá pra ficar sem. Por mais que o pessoal ache que consegue se virar sem, não dá, né? O dia a dia mostra, na verdade, né? Às vezes o profissional iniciante fala, não, deixa, eu vou começar assim, mas o dia a dia vai mostrar a necessidade e vai chegar uma hora que ele vai estar cansado de não saber resolver ou de ter resultados ruins. Então, melhor já resolver desde o início, né? Já ter um bom embasamento. Então fica aí a dica sobre colorimetria e a gente vai deixar no ar, quem sabe, né? A Patrícia não vai estar aqui com a gente, podendo passar esse conhecimento pro pessoal, né? Eu acho que é um super investimento na profissão, vai dar uma segurança maior pro profissional, né? Por que não expandir os conhecimentos? E a gente agradece a Patrícia. Eu que agradeço, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente vai estar colocando a tradução aqui embaixo, o contato da Patrícia, o nosso contato, para quem está querendo fazer perguntas, nós estamos aqui à disposição, tá? Boa noite, obrigada. Tchau, bye.